No momento de fazer a comercialização dos alevinos, eles deverão ser capturados com pulsar de tela fina e levados para o estande de vendas, onde passarão por um processo de seleção por tamanho. Caso sejam cultivados em APAs, a própria tela poderá ser utilizada para agrupar os alevinos próximo da passarela de madeira. E por meio de uma peneira fina, torna-se possível fazer a captura e transferência para um recipiente contendo água do próprio viveiro. Na verdade, este mesmo processo de seleção por tamanho deverá ser feito periodicamente na piscicultura. Assim, realiza-se a repicagem, ou seja, alevinos inicialmente colocados em um mesmo viveiro serão separados por tamanho e repicados para 2 ou mais viveiros. Dessa forma, fica mais fácil realizar um manejo alimentar, acompanhar o desenvolvimento dos alevinos e padronizar a produção. No estande de vendas, encontram-se caixas de alvenaria, onde é feita a seleção dos alevinos e que deverão ser forradas com tela de mosquiteiro e preenchidas por água. No momento de fazer a transferência dos alevinos para estas caixas, é preciso fazer uma rápida aclimatação, misturando água da caixa ao recipiente onde estão os alevinos. Esse cuidado evita que os peixinhos sofram choques bruscos no momento em que são transferidos para as caixas, caso haja variação nos parâmetros da qualidade da água, como temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Para fazer a seleção por tamanho, você poderá utilizar um cesto ou tanque de tela com malha de tamanho definido. Ele deverá ser colocado dentro de uma das caixas de alvenaria contendo água corrente. Ao ficar mergulhado na caixa de alvenaria, mas com as bordas amarradas em hastes de madeira ou bambu, torna-se possível fazer a seleção dos alevinos. Estes devem ser capturados em outras caixas de alvenaria, transferidos para um recipiente menor, para em seguida serem trazidos para os tanques de tela. Veja que neste caso, não precisa fazer aclimatação, pois a fonte de água que abastece todas as caixas é a mesma. Com o passar do tempo, os alevinos menores escapam através da tela para a caixa de alvenaria, permanecendo no interior do cesto os de maior tamanho. Uma movimentação com o cesto ou tanque de tela poderá auxiliar neste processo, de maneira a favorecer a passagem dos alevinos menores através da tela para a caixa de alvenaria. Este tanque, que está sendo utilizado, foi feito com tela de malha de 4 milímetros. Tanques com telas de outras especificações também poderão ser utilizados. Após a seleção, realiza-se a contagem dos alevinos, o que é feito por amostragem. O uso de recipientes medidores, já calibrados para alevinos de uma espécie de determinado tamanho, é a forma mais comum. Para transportes em menores distâncias, cujo tempo fica em torno de 2 a 3 horas no máximo, os alevinos poderão ser acondicionados em sacolas plásticas. Estas deverão ser preenchidas até 1/3 do volume com água do próprio ambiente em que se encontram os alevinos. E o restante deverá ser preenchido com oxigênio. Já para locais cujo tempo de transporte seja maior, os alevinos deverão ser transportados em caixas especiais, próprias para transporte de peixes. Estas caixas possuem na parte interna do fundo um sistema de distribuição de oxigênio que fica interligado a um cilindro de oxigênio. Assim, os peixes serão oxigenados o tempo todo durante o transporte. A quantidade de oxigênio deve ser controlada e ficar em torno de 2 litros por minuto para cada metro cúbico de água, o que é feito regulando a válvula localizada na saída do cilindro. Dessa forma, realiza-se a captura, a contagem e a transferência dos alevinos para a caixa de transporte. Por fim, basta fechar a caixa, travar a tampa, conferir a pressão de liberação do oxigênio e os alevinos poderão ser transportados em segurança.